Dicas ayurvédicas com Eline Ciprim. Nós estamos na última parte do cannabis agora e vamos para a discussão. Lembrando que em nenhum momento estamos falando aqui dela como psicotrópico ou narcótico, mas sim como um tratamento e falamos na última vez sobre rejuvenescimento. E é isso aí, agora vamos para a discussão, que é a parte final. Como demonstrado, o uso de tais drogas era predominante através da história e em quase todas as culturas. Essas drogas eram utilizadas tendo em vista aliviar os sofrimentos e promover felicidade. A causa de todo o sofrimento, de acordo com o sistema Sankhya de filosofia indiana, é a identificação do Purusha, elemento da consciência, com o Prakriti, o fenômeno do mundo manifestado que está presente antes dele através dos órgãos psíquicos, o Buddhi e o intelecto. A Ahankara ou o ego e Manas ou a mente. Estes sofrimentos são classificados em 3 categorias. Adhyatmika ou sofrimentos de origem interna, que incluem as doenças psicossomáticas. Adibáltica ou sofrimento de origem externa. E Advaivika ou sofrimentos de origem divina. Agora, se está certo, como eu falei, não sei. A mente possui 3 aspectos, ou seja, o sattva, ou tranquilidade, o rajas ou momento e o tamas ou inércia. O que está disponível no indivíduo está também presente no universo e todos esses fenômenos são representados na forma de deuses. Os deuses dos hindus, portanto, representam um outro aspecto destes trigunas, sattva, rajas e tamas. Divindades como o deus Shiva e a deusa Kali representam o aspecto rajasica e tamásica, quando o homem precisa desenvolver seus atributos rajásica e tamásica, deve oferecer orações às divindades que possuem atributos semelhantes. Todas as coisas oferecidas a essas divindades possuem atributos rajásica e tamásica. A compreensão adequada desse simbolismo do conceito enoteísta é essencial para a compreensão adequada das várias práticas, incluindo preconceitos, sentimentos, dogmas e superstições predominantes na sociedade indiana. A cannabis é um dentre os muitos itens oferecidos de diferentes formas para o deus Shiva e também para a deusa Kali, e seus seguidores e sacerdotes a repartem após a cerimônia. Os Vedas estão repletos com referências para o uso da planta soma. O hábito de ingerir psicotrópicos não foi socialmente desprezado, mesmo na época do Mahabharata. Na história de Kaka e Devayani, desse grande épico, menciona-se que Sukrakarya foi levado a cometer um sério erro devido a bebidas alcoólicas. E quando isso ocorreu, ele proibiu o uso de álcool não só para si, mas para todos os Brahmis. A cannabis, que está em uso desde a época dos Vedas, encontrou refúgio seguro entre os tântricas, especialmente aqueles pertencentes à ala esquerda e devotos do deus Shiva e da deusa Kali. Durante o período medieval, seu uso como medicamento para a cura das doenças surgiu como um aglomerado de religião, filosofia e ciência. Essa prática ainda é existente apesar dos abusos com a droga. Gente, lembrando que aqui quando eu falei de esquerda, não tem nada a ver com esquerda e direita política, tá? Por favor. Desde o tempo dos Vedas, a cannabis está em uso na Índia tanto por seus efeitos rejuvenescedores como pelas características. Nos tântricas e nos textos médicos tântricas, o uso dessa planta ganhou força durante o período medieval. Era tratada como um produto do néctar possuindo propriedades rejuvenescedoras e dando vida. Nos antigos textos indianos eram utilizadas as plantas macho e fêmea da cannabis. O efeito narcótico da planta fêmea, a partir da qual é preparada a ganja, está muito bem descrito. Seus efeitos tóxicos e narcóticos foram estudados em detalhes. Muitos sinônimos foram atribuídos e muitos compostos medicinais foram preparados a partir dessa planta. Eram utilizados no tratamento de doenças graves, incuráveis e resistentes à cura. E foram descritos os modos de administração, assim como o tratamento das manifestações tóxicas. Sim, nós temos um módulo dentro da Ayurveda só sobre cannabis. Aqui eu estou passando uma coisa muito superficial. O uso de caras ou a resina extraída da planta cannabis era talvez desconhecida na Índia antiga e medieval. Não há referência direta recomendando a cannabis pela fumaça. Apenas banga e ganja eram utilizadas. Sabe-se que o primeiro
possui menor efeito narcótico que o último. Na maioria das cerimônias religiosas e médicas é utilizada banga, enquanto ganja, que possui mais efeito narcótico, é utilizada exclusivamente por algumas seitas de mendicantes. Nos medicamentos são raramente empregados isoladamente. A cannabis é normalmente combinada com outros produtos vegetais, minerais e animais, tendo em vista neutralizar seus efeitos narcóticos e potencializar sua eficácia terapêutica. O processo de purificação obrigatório antes da manufatura da droga torna-a absolutamente livre dos efeitos narcóticos. Apesar das sanções religiosas e aprovações sociais, seu uso era permitido apenas em quantidade reduzida, não sendo prejudicial para a mente e o corpo. A imposição da obrigatoriedade em se fazerem oferendas para uma divindade antes do uso pelo indivíduo possui um efeito benéfico sobre a proibição do abuso para propósitos narcóticos e luxuriosos. A cannabis é desprezada atualmente por seus efeitos prejudiciais, mas se as prescrições ayurvédicas foram seguidas, talvez possam provar que a planta atue para doar vida e não para tirar vida. Assim como Sarpaganda, descoberta pela medicina indiana, esta droga pode trazer bênçãos para a humanidade se utilizada de acordo com as diretrizes fornecidas nos textos ayurvédicos. Ou seja, ela é incrível desde que utilizada corretamente, mas nós fazemos muitas coisas erradas, usamos as coisas de forma errada e acabamos perdendo a autorização ou o direito de usar de forma certa. Não é incrível isso? Então, vamos pensar um pouquinho sobre o assunto, porque essa planta tão estigmatizada é a cura para muitas doenças.